E agora eu quero chamar então aqui o nosso parceiro, o meu amigo, Lincoln, para estar falando para vocês quais são as competências que se espera no mercado de trabalho. As competências da nova era. Obrigado, Mariana. O passador também. Muito bom, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Para mim, um motivo de grande orgulho estar aqui. Eu estava ali atrás e vai passando uma jornada, né? Na nossa cabeça e que a Mariana foi falando. Nosso primeiro contato lá atrás. Eu lembro quando eu visitei a primeira vez com a Mariana. Daí eu fui lá, era um outro momento ainda. Daí a Mariana falou, eu acho que ela olhou para mim e falou: esse rapaz deve ter potencial. Só que ficou, o tempo passou e muitas outras coisas foram passando. 17 foi, né? Então, e aí foi passando, evolução aconteceu, a Beta cresceu também, nós crescemos, tudo é uma questão de evolução. E a Mariana cresceu, a Lambert cresceu, as coisas mudaram, nós fomos nos encontrando de novo e fomos tendo né, ela fez um curso, eu lembro que dentro desse curso ela falou ali agora, a gente teve um bate, praticamente o curso foi eu e ela quase ali conversando em alguns momentos, e ela tomou algumas atitudes, ela falou, não, eu vou tomar uma atitude diferente. Isso foi legal. E dali para diante, parece que né, um princípio que eu já vinha dentro dela, uma semente que já vinha dentro dela, cresceu e as ações foram rolando. Nós nos encontramos no início do ano passado, novamente, para fazer um processo maior, mais macro, né, focado na empresa, sucessão, na estruturação do negócio. E estamos aqui. Então, para mim, dar essa palestra aqui para vocês, falar durante essa hora com vocês, é um grande orgulho e marca um ponto importante. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, mas eu digo para vocês, assim, nós temos 12 anos de empresa, mais de 700 negócios atendidos, em diferentes níveis, nível Brasil e fora do Brasil. O que está rolando aqui agora é um marco de mudança dentro do negócio. Um marco que já vem se desenhando, o embrião que vem se desenhando, vem melhorando, vem reestruturando, vem mudando pessoas, vem colocando outras, vai se estruturando e hoje é o desfecho. Podem ter certeza, quem está falando aqui é o consultor, não o palestrante. É um desfecho de uma nova era da empresa. É um olhar para o passado e dizer muito obrigado, legal demais, que bom que aconteceu tudo isso, que legal que rolou tudo isso, e um olhar para o futuro. Um olhar para dizer o tipo de profissionais, o nível profissional que a empresa está encarando. Uma palavra do Sr. Lemar foi muito forte ali no vídeo que ele disse, ele falou sobre a Lambert vai continuar, ou seja, a empresa vai continuar. É indiferente, o processo ele dá. E eu trabalho com empresas centenárias, empresas que têm 50 anos, 60 anos, 70 anos. Né? Eu trabalho com muitas empresas que é exatamente isso, que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, ela vem fazendo sendo remodelada e ela já vai passando para a sucessão, vai mudando o processo, e é o que está rolando aqui. Nós estamos já com um pé no futuro, né, prontos para dar essa nova jornada. Muito bem, vamos falar sobre as competências. Eu preparei uma palestra que vai demorar por volta de 2 horas e meia, mais ou menos. Brincadeira, brincadeira. Não, é só 2 horas. Não. 1 horinha eu estou entregando vocês. Eu vou falar sobre as competências, vou falar sobre o que eu vejo. Eu gosto muito de dizer, de vivenciar. Eu não gosto muito de palavras só de teoria. Eu gosto muito daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vivo de verdade dentro dos negócios e do que eu estou vendo. Né? Do que eu estou vendo, das necessidades, das competências. Que a gente diz que as competências da nova era, mas que sempre foram importantes. É que hoje o mundo já não aceita mais amadorismo, eu sempre digo isso. Em um certo momento, as coisas eram possíveis ser feitas meio que vambora. Hoje já não dá mais. Hoje, o nível profissional que se exige dentro das empresas, o profissionalismo que se exige, antes, o cara trabalha, por exemplo, é só uma pessoa que trabalha na limpeza. Não, é muito importante. O cozinheiro, o mecânico, todo mundo dentro desse processo, cada um dentro desse processo é importante. Todo mundo é. Entendeu? E tem o mesmo grau, muitas vezes, de importância. Só estão em níveis diferentes, mas todo mundo tem o mesmo grau de importância. É só você avaliar. Se você avaliar que uma pessoa que faz o café não é importante, uma das minhas empresas que eu tinha, que eu vendi ano passado,
Quando nós contratamos um gestor financeiro novo, ele foi lá, uma empresa de 100 colaboradores, ele foi lá e reduziu o café. Ele falou, tá, isso aqui é uma conta muito alta, vamos diminuir, isso aqui não dá. Começou a dar um rolo, meu amigo. Deu um rolo, gente sabe, não, por quê? Porque um detalhe, um serviço, muitas vezes, que você acha, isso aqui não é tão importante. Às vezes é importante para aquelas pessoas. Então, todas as áreas são importantes, seja em qual área você estiver, seja na estrutura de operação, seja no comercial, seja no financeiro. Não existe dentro da empresa, não, aqui eu estou apagado, eu sou só um assistente. Não, todo mundo é importante dentro do processo. Todo mundo tem o mesmo grau de importância. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre mim, quem sou eu. Sou Lincoln Carrenho, para os que não me conhecem. A minha formação eu fiz na época que isso tinha uma importância muito grande. Eu sou pós-40 já, né? Então teve uma época na vida empresarial que a formação para você ser consultor, empresário, ela era um ponto importante. Lincoln, mas não é importante hoje? Claro que é importante. Mas hoje se exige menos necessariamente, se exige muito mais a prática, a experiência. E a prática e a experiência, sim, é importantíssimo que você tenha para que você possa, muitas vezes, fazer o negócio. Mais do que, muitas vezes, um título. Mas estudei fora do país, fiz algumas universidades fora, me formei em empresas familiares. O meu foco principal eu tenho um mestrado focado em sucessão e gestão de empresas familiares. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar 12 anos atrás com negócios, o que eu notei? A maior parte do oeste do Paraná, ou do interior do Brasil, são de empresas familiares, de sucessão, que foram formadas lá na década de 70 ou na década de 80, ou no início dos anos 90, que passam por um processo de remodelação, que precisam ser profissionalizados, que começou lá atrás de uma maneira mais amadora, mais vamos embora fazendo, e hoje, dentro de um mercado totalmente diferente, precisa entrar numa nova era. Então, eu comecei a notar isso e me especializei justamente nisso em vários centros do mundo, Suíça, Inglaterra, entre outros lugares. E como empresário, né, eu montei a Beta em 2012, que foi no final da carreira corporativa, onde eu trabalhei muitos anos em banco. Depois disso, montei a Beta. Em 2016, eu comprei uma parte do grupo SWA Sistemas, que é uma empresa de sistemas na área de educação e crédito. Em 2018, eu formatei uma empresa, eu e mais 5 amigos, na Europa, que até hoje temos. Em 2019, montei a Gestor Agro, que é uma empresa de software no agronegócio. Em 20, montamos a Beta Escola, que foi quando nós começamos a trabalhar com cursos, nós não tínhamos ainda, nós trabalhávamos só com consultoria. Em 22, eu vendi as participações da SWA e Gestor Agro, que eram startups, né? Ou seja, vendemos já com a SWA, uma empresa gigante em nível nacional, com mais de 120 colaboradores quando eu saí da empresa, hoje tem muito mais que isso, com atuação em todo o Brasil e também fora dele. Então, isso é a minha trajetória profissional, ela serve para fundamentar, porque nós trabalhamos e entendemos de negócios, a gente vive isso. Quando se fala de cultura, eu digo uma coisa para vocês com tranquilidade. A cultura organizacional de um negócio é definidora para tudo aquilo que nós vamos fazer ou daquilo que vai se aplicar. Não adianta nada você fazer um planejamento, você contratar o melhor software do mundo, trazer profissionais, se você não fundamentar uma boa cultura organizacional. Esse evento de cultura, por isso que eu falei que ele é fundamental para a gente discutir os próximos passos desse negócio. Mas vamos lá. Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Antes disso, tem uma frase que eu ouvi de um grande profissional, dono de uma grande empresa aqui da região, e para mim é uma frase que já fala um pouco dessas competências. Que ele diz assim: a força de uma corrente tem a resistência do elo mais fraco. Para pensar. Eu tenho uma corrente muito forte, muito forte. Você pega todos os elos dela, muito forte. Agora, se uma estiver frágil, adianta? A corrente quebra. Concorda comigo, sim ou não? Não adianta nada. Se eu tenho uma corrente muito forte e um elo é fraco, ela é quebrada. Um dos elementos principais, uma das competências principais que hoje se exige dentro de um negócio, sabe o que é? Trabalhar em equipe, ter sinergia de equipe. Não adianta nada, não, eu faço o meu. Não, você não faz o seu. Não adianta você só fazer o seu. Você precisa trabalhar e entender que isso aqui é um corpo, isso aqui é um time só. Não é a Mariana, não é o seu Elemar, não é a Rose, não é o Leandro, não é a Iafang, não é a diretoria, isso aí. Não, somos nós. Se nós não entendermos que nós somos um time, é muito difícil, pessoal.
O time, o grupo é forte. A média, né? Tem aquela frase que depois eu vou falar, a nossa média tem que ser forte, entende? Não adianta 2 ou 3 ou 10 serem fortes e 3 não serem. Vai quebrar. E é por isso que muitos negócios não crescem. Às vezes você tem um grande profissional ou 2 grandes profissionais dentro de um negócio, mas que você olha para uma parte da equipe e a equipe não compra a ideia, não trabalha junto, não vai na mesma vibe e não adianta nada. Por quê? Repete comigo essa frase. A força... ela tem a resistência do elo mais fraco. Entende? Cutuca o amigo do lado e fala assim, eu sou um elo forte. Coloca, cutuca o amigo do lado, cutuca assim, ó, fala, eu sou um elo forte, fala. Fala, eu sou um elo forte. Entendeu? Isso é imensamente importante, porque das competências que nós temos que ter é olhar do lado. É uma competência importante, trabalhar em grupo, trabalhar como time. Gente, quantas vezes no esporte nós vemos times com grandes jogadores que não ganharam, não foram campeões? Quem gosta de futebol, de futebol? Real Madrid, do Galáctico, lembra dele, não? Tinha lá o Ronaldo, mais velho, já que os mais velhos vão lembrar. Os grandes jogadores, ganhou muito pouco. Por quê? Porque não é uma questão só da qualidade técnica, é uma questão de jogar junto, entende? Isso é imensamente importante. Eu sempre digo, eu trabalho com muitas empresas, o Jean está aqui comigo, que é nosso consultor. Cara, você chega num negócio e você olha e diz assim, puta, tem gente boa aqui. Mas você olha para a média e fala, por que essa empresa não funciona? Por que ela não avança? Time, sentimento de time. E tem empresas com profissionais até não tão, e você chega, a galera tá todo mundo trabalhando junto e jogando junto e parece que a coisa flui. É impressionante. Entende? E nem tem tanta qualidade técnica às vezes. Como diz um diretor amigo meu, eu prefiro gente que fala problema do que quem cria. Às vezes o cara que fala problema é o cara que está lá resolvendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Estou dizendo para você falar problema, não é isso o caso. Mas esse é um ponto relacionado a isso. Outra brincadeira rápida aqui, porque eu tenho 1 horinha. E eu falo muito. Se deixar eu falar, eu falo 3 horas aqui. Levanta a mão assim. Levanta a mão assim. Pega essa mão que está aqui e bota na barriga. E passa a mão na barriga. Assim. Passa bem. Não fica com medo, não. Sabe o que é isso daí, não? Sabe o que é isso aí? Isso é resultado. Entendeu? Esse é o resultado. Um já falou, isso é investimento, como dizem para mim, né? Não, isso é resultado. Mente focada por resultado. Resultado é o seguinte, você não contesta, ele é o que é, entende? Ah, Lincoln, eu tô magrinho, legal, parabéns, está fazendo alguma coisa bem feita. Lincoln, eu tô meio, tá meio complicado. Ok, resultado. Resultado é incontestável. É o que é. Não tem como você simplesmente falar assim, cara, em 3 minutos eu vou resolver. Tem jeito? Não. Isso você não consegue. Por quê? Porque você precisa, eu digo que resultado é quando você decide, então é a decisão menos desistência versus tempo, vezes tempo. Decisão menos desistência vezes tempo. Quer que eu prove para você? Quem aqui já comprou uma bicicleta, ou começou uma academia, ou um inglês, ou um curso e parou? Levanta a mão aí. Decisão menos desistência vezes tempo. Quando você olha para alguém às 5 da manhã, no frio, em junho, correndo, e você fala, o que essa pessoa está correndo, uma hora dessa? Em nome de Deus, Jesus. Decisão menos desistência vezes tempo. Resultado deixa rastro. Não adianta. Em tudo que nós fazemos. Mente focada para o resultado. Entende? Mente focada para o resultado. Quando você olha para o resultado, quando você fala, eu quero ser bom em algo, eu quero fazer algo, o Selemar disse aqui, eu não estudei. Eu não estudei, parei de estudar, mas sim vi oportunidades. Legal. No outro dia ele estava ganhando dinheiro, não? Não. Começou, comprou, começou o negócio, perdeu, foi, trabalhou, desenvolveu. Eu estou faz muito tempo querendo escrever meu livro das minhas experiências com os empresários que eu já tive ao longo dos anos. Eu tive muitas experiências, grandes caras, e que eu conheci. Um deles, né, como o Sr. Lemar, histórias. Se ele lembrar bem, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na empresa foi conversar com ele sobre a história dele. Ele ficou falando, trabalhando no banco, saiu do banco. Eu sou muito de perceber, de ouvir. E
Você olha para a história de qualquer pessoa que tem algum nível de sucesso e você olha para decisão menos existência vezes tempo. E não adianta. Esse tempo é construído. É bonito estar aqui e é legal ver tudo isso, mas eu fico sempre pensando, porque eu também sou empresário, quantas vezes ele pensou, cara, será que vai dar? Quantas noites foram? Puta, meu velho, quebrou um negócio lá, cara, esse custo aqui, meu velho, como é que eu vou assumir essa brincadeira? Como é que eu pago isso? Como é que eu mantenho esse motorista? Entende o que eu estou dizendo? Decisão, menos desistência, vezes tempo. As coisas são o que são. Você só chega em alguma coisa, em qualquer nível profissional que você quer. Qualquer coisa que você vai fazer. Você toma a decisão, trabalha com a desistência, porque as pessoas muitas vezes desistem no meio do caminho. Desiste no seu nível profissional. Todo mundo sabe do teu potencial, todo mundo sabe. Porque eu sou bom, eu consigo fazer isso, eu consigo trabalhar isso, eu consigo desenvolver isso. Beleza, maravilha. Potencial não é competência. Eu tenho potencial de fazer algo. Potencial todo mundo tem. Eu tenho certeza que vocês têm muito mais do que eu. Ou no mesmo nível, como qualquer outra pessoa. Vocês têm. Agora, potencial não é competência. O negócio é potencial, eu só consigo quando eu aplico. E eu aplico vezes tempo e eu não desisto. E aí eu consigo chegar. Mentalidade de resultado é uma competência de uma nova era. Hoje não se aceitam mais, ou melhor, naturalmente o mercado vai deixando de lado essas pessoas que não têm a capacidade de criar. Mas não é fácil. Tem uma frase no Exército que a gente aprende quando eu fui, né, do Exército. Você aprende, e é uma frase muito interessante que diz: "Civis pacem para bellum", que é: se quer paz, prepara a guerra. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, de um cara chamado Sun Tzu, alguns aqui devem conhecer. Quando eu li, eu tinha 17 anos de idade. Ele tem 17 filosofias relacionadas à estratégia de guerra, que faz parte da filosofia chinesa. Inclusive, segundo agora, eu conversei com um chinês verdadeiro, estava lá em Paranavaí, estava numa comitiva chinesa, lá estava batendo um papo com um chinês. E aí trocamos um papo sobre Sun Tzu. Sun Tzu tem algumas estratégias que têm relacionada à filosofia de guerra e filosofia de vida. E a primeira frase do Sun Tzu no livro dele diz assim: o caminho da paz é a guerra. O caminho da paz é a guerra. Quando eu li esse livro, eu tinha 17 anos. E eu gostava muito de ser erudito, me achava meio nerd, assim, sabe? E eu li esse livro e eu não entendi nada. Não entendi nada mesmo, não tô brincando, não entendi nada. Sabe quando você lê, você fala, meu Deus do céu. Uma das frases do livro é: se você encurralar um inimigo, deixe uma saída, porque senão ele lutará até a morte. Eu, meu Deus, o que isso aqui significa, né? Tinha 17 anos. Hoje faz todo sentido. 10 anos depois, com 27 para 28 anos de idade, eu li de novo o Sun Tzu. Lembro uma vez que eu comprei, vou ler esse livro aqui de novo. E li. Bum, abriu minha cabeça. Falei, nossa, faz todo sentido. Essa frase, o caminho da paz é a guerra, claro. Depois que eu tinha passado por gestor, ter liderado gente, tinha passado por poucas e boas na vida, tinha casado, minha esposa engravidou, casei, confusão. O caminho da paz é a guerra. Claro que sim. Entende? Claro. Para mim ter paz, eu vou passar por um monte de complicações. Competência importante, nossa capacidade de resiliência. Resiliência é uma palavra muito simples. É sua capacidade de bater a poeira e levantar. Sim ou não? É isso, meu velho. O jogo é esse. Ah, não vou errar. Tu vai errar. Claro que vai. O processo faz parte do jogo. Uma das coisas, eu luto boxe. Inclusive, antes de vir para cá, às 6h30, às 7h30, hoje eu estava fazendo 12 rounds de boxe. Fiz 13, na verdade. Tô todo doído, mas eu tô feliz pra caramba. Eu faço boxe há 3 anos já. E uma das primeiras lições que você aprende no boxe, quando você vai para lutar, é guarda alta, sim. Mas uma das lições importantes é: vai entrar uma mão. Como assim, Lincoln? Vai entrar uma mão. Não tem jeito. Você está lutando contra um outro cara que também quer te socar. Concorda comigo? Você quer socar ele também quer te socar. Faz parte do jogo. E o que vai acontecer? Se ele tem uma técnica minimamente apurada, uma mão vai entrar. Então saiba que uma mão vai entrar. Faz parte do jogo. Civis pacem para bellum. Você quer colocar o risco? Você quer melhorar? Você quer desenvolver? Vai doer.
Você quer ir adiante? Você quer fazer um negócio? Vai ser difícil. Você quer ser bom naquilo, em alguma coisa? Vai ter sacrifício, não tem jeito. Segunda lição importante, também que eu aprendi no boxe. Essa mão vai entrar. Cuidado para você não acusar para o seu adversário que a mão entrou. Que é o que acontece muitas vezes. A vida te dá uma batida, o que você faz? Pô, entrou, sabe, não acredito, não dá para trabalhar desse jeito, é difícil demais. Você começa a acusar o golpe. O famoso mimimi. Sabe o mimimi? De hoje em dia é o mimimi. O mimimi já existe antes do mimimi. O mimimi é, não, meu Deus, isso aqui é tudo difícil, que é o reclamão. O famoso reclamão. Entende? Imagina, eu estou lutando, eu estou no boxe ali, o cara me deu um soco, ai, meu Deus, meu amigão. Ele vai bater mais em mim, concorda comigo? Então, uma das coisas que eu aprendi no boxe foi, entrou o golpe, olha para ele como se não tivesse acontecido nada e vai para frente. Caminha para frente. Apura a técnica. Apura a técnica. Esse é um ponto imensamente importante. Apura a técnica. Entrou, guarda alta. Como o nosso amigo falou ali. Guarda alta. Sobe a guarda e apura a técnica. Esse é o negócio. Por quê, pessoal? Nunca vai ser fácil. Para nada que você for fazer. Qualquer coisa que você for fazer. Seja empreender, seja fazer o que eu estou fazendo aqui agora, seja para trabalhar no que você for fazer. Não adianta. Nunca vai ser fácil. Você quer paz? Prepara a guerra. É assim que funciona. Ok? Essa é uma frase muito conhecida do Cortella. E eu gosto de contar uma história. Uma história minha, pessoal, que tem a ver com isso aqui, que tem a ver com competência. A IEA me pediu uma palestra sobre competências e eu estou falando sobre elas. Eu sou nascido em Paranavaí. Alguém conhece Paranavaí? Poucos conhecem. A grande cidade da laranja. Né? Então, eu nasci lá, enfim, uma família bem humilde mesmo. Né? Mas ninguém sabe, criança nenhuma sabe que é pobre. Eu falo que minha filha não tem noção que é pobre, minha filha, né, a Bela, que é pobre ou rica, não tem essa noção. Minha Bela tem 2 anos. A minha filha, agora mais velha, já começa a ter uma certa noção, mas você não tem muita noção quando você é criança, você é pobre, é rico. E eu tive, de uma maneira inusitada, essa informação. Eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu passei na frente de uma loja da Pura Mania. Alguém lembra Pura Mania? Era uma loja bem famosa, ainda existe, mas ela ficou menor. Passei em frente de uma loja da Pura Mania, tinha uma blusa marrom. Nunca esqueço. Eu posso esquecer o que eu comi ontem, mas eu nunca vou esquecer essa blusa. Era uma blusa marrom, grande assim, aquela blusa de lãzinha, sabe aquela lãzinha? Ela era de uma qualidade linda. Colocada no corpo, tinha 2 listas em vermelho assim, pequenininhas, era bonito para a época. E eu com 11 anos de idade, já, igual a Mariana falou, já querendo meio dar uns namorico, eu já tá com uns anos, né? Não namorico, mas querendo sair, já diferente. Naquela época era. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, isso na hora do almoço, nunca esqueço. Falei, mãe, nós morávamos na casa atrás da casa do meu avô. Era numa edícula que meu avô tampou assim e fez uma casa pra gente. Morava eu, meu pai e minha mãe. A gente não tinha condição, era o que dava. Não dava como pagar aluguel. Aí eu falei, mãe, eu vi uma blusa e eu queria comprar a blusa. Queria que a senhora comprasse para mim. Falei, onde? Pura Mania. Quanto? Na época, eu estou para cima dos 40, então vamos falar início dos anos 90. Aí eu falei, acho que era R$89. Para quem é um pouco mais esperto e lembra da época, R$89,90, quanto custava? No início dos anos 90 ali. Aí ela chegou... R$89. Ela falou, puta. E eu vi que ela se entreolhou com meu pai, ficou por isso que ela falou, tá, à tarde a gente conversa. Voltou, isso era um junho. Assim, meio friozinho, eu lembro. Ela chegou em mim e falou, filho, sentamos lá na edícula, tinha uma salinha assim que dava, tinha uma mesa de madeira, lembro do momento. Ela sentou, meu pai no canto, meu pai meio assim, vi que ele ficou meio desconfortável. Falou, filho, é o seguinte, você estuda, hoje só, a mãe é vendedora de loja, o pai, na época, está desempregado, não lembro o que estava fazendo, eu lembro assim, então assim, falar para você, a gente mora aqui com o vô, você nota que a gente morou com o vô? Mas você não atende a isso, né? Então a gente mora com o vô, a gente não tem como te dar algumas coisas, e a gente entende que você está ficando mais velho, Então é o seguinte, se você quiser realmente ter alguma coisa a mais do que a gente tem aqui no dia a dia,
você vai ter que começar a pensar em trabalhar. Dum. Alguém já teve essa sensação? No momento que você descobre que você é pobre, não? Você fala, ui, rapaz, eu sou pobre. Eu sou pobre. Cara, sou pobre. E ficou assim, eu falei, tá. Aí minha mãe me entregou, nunca esqueço, um currículo vitae. Nunca tinha ouvido falar, achei que era vitamina. Estava escrito currículo vitae. Não sabia o que era currículo, né? E eu olhei e falei, isso aqui é um currículo, se você quiser trabalhar, a mãe ajuda você a... O pai conhece muita gente aqui em Paranavaí, ajuda você a arranjar um emprego. Coloquei meu nome, Lincoln Ricardo Carrem da Silva, endereço Rua Chouso Camitame, Jardim Progresso, Paranavaí, Paraná. Referência, minha mãe e meu pai. Ué, o que eu tinha? E parti. Fui andando, ninguém queria dar emprego, com um menino de 11 anos. Cheguei numa mecânica, existe até hoje, Automecânica Martinel, fica na principal avenida lá, quem for. 10! Ai! Nossa, se faltasse 10 minutos, você queria me matar. Falta 30 minutos. Eu cheguei lá e falou assim, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Ele falou, começa meio período? Eu falei, trabalho estudo de manhã. Daí ele falou, então tá bom, então eu te pago X e você vem trabalhar aqui à tarde. Beleza, oi, coisa boa, cheguei em casa. Comecei a trabalhar, minha mãe falou, beleza, vamos embora. Fui assistente especial de mecânica especializadas em automóveis, mais conhecido como lavador de peças. Também. Lavador de peça. Comecei lavando peça, velho. Comecei lavando peça. Lembro que tinha um biombão, assim, grandão. 2 biombos, assim. A gente colocava diesel, pegava as peças, eles vinham desmontados, eu botava diesel nelas, esfregava e tal. Colocava aqui a água, deixava tudo reguladinho para os mecânicos usarem. Era o meu trabalho. Dali eu fui desmontar freio, desmontando o freio, fui entendendo de amortecedor, cheguei até a desmontar cardan, pegava a cruzeta, desmontava ali, deixava tudo certinho já pro mecânico. Fui começando a dar assistência pros mecânicos já. Eu lembro que desmontei alguns câmbios de F4000, já deixava meio câmbio, ajudava ali junto com o mecânico, fui aprendendo. E aprendi coisas importantes. Uma das coisas importantes que eu aprendi nisso foi entender as pessoas que trabalham no chão de fábrica, meu velho. É difícil, cara. Não é fácil, não. Às vezes a gente está trabalhando, às vezes eu estou bonitinho lá, cheio de camisa, ar-condicionado. Tem que respeitar o cara que está na ponta. Tem que respeitar o cara que está lá embaixo. Solzão, velho. Calor, pau quebrando debaixo de um caminhão. Você tem que respeitar. Entender, ouvir, saber compreender. Saber ouvir o cara. Às vezes ele fala meio alto com você. Você fala, por que você está falando? Calma. Entendeu? Saber modelar, saber como é que esse cara... Por que ele está assim? Às vezes está ferrado em casa, é complicado, difícil. É mais simples, é mais chucro. Às vezes não estudou o que você estudou. E foi onde eu compreendi algumas coisas da vida. Entender as pessoas. Muito importante para mim, aquele momento. Mas a mecânica estava atrapalhando muito minha vida. Eu já queria começar a estudar só à noite. Minha mãe falou, não. Você precisa de um negócio um pouco diferente, eu quero que você estude. Ninguém estudou na minha família, como é que você não vai estudar? Tem que estudar, você é inteligente. E aí eu peguei meu currículo de novo, rodei, busquei, comecei a ser cobrador do Foto Paranavaí, existe até hoje, tudo lá você pode comprovar. Comecei a ser cobrador, peguei a minha bicicletinha, cobrava o povo, saía cobrando o povo, Paranavaí, entendo todas as ruas de Paranavaí. Eu estava lá segunda-feira, atendendo um cliente agora, uma grande empresa lá, e eu, vamos pra rua, tava correndo. Onde é que você conhece tanto assim? Eu falei, rapaz, eu fui cobrador aqui, amigão. Cobrei, conheço tudo aqui. E uma coisa que eu aprendi na cobrança foi que, 2 coisas. Uma, existem pessoas boas, indiferente da classe social, e tem malandro em todo canto. Entendeu? Às vezes o cara fala, não, pega um menino de 14 anos de idade, fala, não, volta aqui volta sexta, que eu esqueci minha carteira. Mas você está na casa do senhor. Esqueci no trabalho. Aí você voltava na casa do cara. E aí, conseguiu? Sexta-feira. Ih, rapaz, esqueci a carteira. Mas de novo, na sexta-feira você vai ficar sem carteira a semana inteira? Mentira. E fui ali onde eu aprendi, entender, compreender, saber como o cara tá me enrolando, entendeu? Saber se a pessoa tá falando a verdade, entender que tem gente muito humilde e muito séria, tem gente séria pra cacete, não importa a classe social. Muitas vezes chegava no fim do IP, cara. O IP é
um bairro lá, no fim do Campo Belo, casebrezinho assim, foi cobrar um álbum de casamento da filha dela. A tia tirava assim, ó, pá, pá, pá. Tá aqui, senhor, me desculpa que eu não pude ir na foto. Eu falei, não, tranquilo. E dava ali o dinheiro que tinha. Entender isso é muito importante saber. Mas eu comecei a querer evoluir. Por quê? Porque em cidade pequena se busca muito, se buscava, não hoje em dia, mas cidade pequena se buscava muito trabalhar em banco. Era uma coisa assim de status, trabalhar em banco, todo cheio de... Era uma coisa que tinha isso. Né? Falo que cidade pequena, quem mandava na cidade era prefeito, juiz e gerente do Banco do Brasil. Era quem mandava na cidade. E eu falei, rapaz, eu quero isso aí, eu quero trabalhar em banco também. O pessoal vai, ganha bem e tal, né? Beleza. E aí eu comecei a entender, eu falei com um amigo meu na época, ele falou, cara, se você realmente quer trabalhar em banco, você tem que começar a saber vender. Você tem que saber ser articulado, saber comunicar. Você tem que procurar uma profissão que seja dessa área. E eu, não da área, mas na área de venda. Cara bom de comunicação. Eu falei, bom, legal. E aí eu consegui uma vaga na Pontal, que é a Chevrolet, lá de Paranavaí, para ser assistente de venda, ajudando os vendedores e tudo mais. E trabalhei durante um tempo lá. Já durante o final, ali, no final não, quando eu estava 19 anos de idade, mais ou menos, a idade do meu assistente ali que está comigo ali comendo chocolate agora, o João, um cara chegou e me falou, Lincoln, tem uma vaga no banco tal. Leva teu... Todo mundo sabia praticamente que eu queria trabalhar em banco. Leva teu currículo lá. O cara trabalhava na Pontal mesmo. Ele sabia. Levei meu currículo, passei por tudo, passei por prova oral, passei por tudo. O cara falou, Lincoln, o gerente da agência, vem com... Gente que fala demais, o microfone não aguenta eu. E cheguei no banco. O cara falou, cara, você passou, parabéns. Eu falei, ô, delícia. Aí ele mandou um massa, eu falei, ih. Ele falou, mais o seguinte, nós vamos ficar com a Rafa, porque a Rafa, ela deu melhor assim para o estilo de atendimento. E você é um cara mais de back-office e tal. Eu falei, puta, ele viu a decepção na minha cara. Assim. Ele falou, não, cara, mas você foi muito bem, numa próxima vai rolar. Eu fiquei muito mal. Eu acho que ele se compadeceu comigo, ele falou assim, você quer muito trabalhar em banco? Eu falei, rapaz, é meu sonho. Aí ele falou, cara, tem uma vaga em Cascavel. Sabe, conhece Cascavel? Eu falei, conheço nada. Conhecia nada. Ele falou, tem uma vaga em Cascavel. Você não tem interesse? Eu falei, vou, ué. Aí ele falou, você vai? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, não, então tá bom, vou falar com o gerente. Você tem certeza? Não, eu vou. Aí ele ligou pro cara da agência e falou, tem um menino aqui que falou que vai. Ele falou, mas vem pra cá? Vem. Mas pra ganhar tanto? Vem, estagiário, pelo CIE ainda. Ele falou, vem, então tá bom. Ele falou, começa em janeiro, isso era dezembro. Cheguei na Pontal, falei, papapá. O cara, não, pode, tranquilo, perdi minhas contas. E vim, aluguei um kitnet, um armáriozinho de móveis usados, um fogareirinho, uma geladeirinha e vim trabalhar. Nos 3 primeiros meses eu perdi 17 quilos. Por que acontecia? O banco pagava um valor de estágio e um pouquinho de alimentação. Então, o que dava para comer? O pessoal ia nos restaurantes, o pessoal saía do banco, falava, vamos aqui no restaurante. Eu falava, não, eu vou ficar por aí, hoje eu não vou por aí, não. Aí eu fazia o quê? Deixava todo mundo sair, na hora que virava do lado ali, tinha uma lanchonetezinha que vendia um pastel e um suco laranja por R$1,50. Mandava bala, mas eu emagreci muito no primeiro momento ali. O que aconteceu? 3 primeiros vezes, perdi muito, e um belo dia, as estagiárias do banco falaram, viu, onde é que você almoça? Eu falei, não, eu almoço por aí e tal. Ela falou, não, porque elas andam lá, né? Elas traziam comida de casa ou iam em casa. Não, nós vamos almoçar com você. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu solteiro, rapaz, magro pra cacete. Eu falei, eu solteiro. Eu falei, meu Deus, mulher bonita, as meninas bonitas, vai almoçar comigo. Eu fiquei com vergonha. Sabe aquela vergonha boba? Você tem, né? As vergonhas. Aí eu falei, tá bom. Aí deu uma hora do almoço, elas foram. Aí eu andei assim um pouco, cheguei na lanchonete. Ela falou, você almoça aqui? Eu falei, sim. Todo dia? Eu falei, é. Mas você come pastel todo dia? Eu falei, às vezes eu como coxinha, às vezes eu como risoles. Não é todo dia que é pastel, dá uma variada. Daí ela falou, não, vamos lá, e começaram. E aí, para terminar essa história, indo já mais para o final, elas falaram assim para mim, pô, Lincoln, você veio para cá, você veio de onde? Paranavaí e tal. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu quero ser contratado. Daí, hoje eu ressignifico e vejo que não foi maldade delas. Naquele momento, fiquei dolorido, mas não foi maldade, foi defendendo eu.
Ela chegou e falou assim, mas você acha que você vai ser contratado? Eu falei, eu quero ser, né? Ela falou, não, Lincoln, aqui, desculpa falar, aqui nessa empresa aqui, você não vai ter isso aqui. Que o banco é assim, assim, assim. Aqui não... Você acha que você vai crescer? É difícil. Aqui, para você conseguir alguma coisa, é só se você for indicado. Você tem alguma indicação? Eu falei, tem eu e Deus. Ela falou, não, então esquece, isso aí você não... E às vezes acontece isso com a gente na empresa, sim ou não? Às vezes alguém cutuca, mas por que você está se dedicando tanto? Para que você está fazendo isso? Por que você está fazendo... E baixa. Aquela euforia danada que a gente tinha, tá com vontade, com tesão. Eu tava nem aí que eu estava com 17 quilos, eu queria trabalhar. Mas naquele momento elas me derrubaram. Voltei para casa, liguei para minha mãe. Mãe, mal, quase chorando. E minha mãe é uma grande mentora na minha vida, até hoje é. Uma grande amiga, mas ela é uma grande líder na minha vida. E ela ficou me ouvindo, todo o meu mimimi. Porque é o que elas falaram, não vou vocês aqui, eu vim aqui, emagreci 17 quilos, tô igual um doido, vim sair de moto. Lá eu tinha uma ML 88 preta com um detalhezinho amarelo, que eu vim para lá, passando frio nessa cidade aqui. Aí ela me ouviu bastante, aí ela me disse duas coisas importantes, que é o nosso papel e uma das competências importantes, que é nós sermos líderes. Ela disse, filho, me ouve. Primeiro, volta quando você quiser. Segurança. Vem para cá. Nós não temos muito, a gente mora na casa do vô, aqui atrás da casa do vô, mas o que a gente tem, nós vivemos aqui 19, 20 anos. Volta. Mas a segunda coisa que ela me disse foi potente. Ela disse assim, eu só não imaginei que você ia desistir tão cedo. Eu fiz, como é que é? Ela falou, só não imaginei que você ia desistir tão cedo. Deixa eu parar para pensar aqui. Você começou a trabalhar com 11 anos de idade, igual um maluco, mecânico. Depois trabalhou cobrando de cobrador, chegou até aí, conseguiu, pegou sua moto, foi para aí, emagreceu 17 quilos, está passando frio, dificuldade, em 3 meses você está desistindo, é isso mesmo? Pode voltar, mas eu só não imaginei que você ia desistir tão cedo. Uma das competências importantes para isso, para o nosso momento. Nossa capacidade de liderar, a nossa capacidade de nos manter firmes, isso é imensamente importante. Fiz assim, né? Não, mas que isso? Vou continuar. E comecei a trabalhar. Naqueles tempos, ia ter uma convenção como essa, e convidar os estagiários. Por que convidaram, não faço a menor ideia. Convidaram os estagiários também. Veio diretor, superintendente, veio um monte de gente. Gestor, gerente de agência, tudo. E convidaram os estagiários também. Beleza. Fui numa churrascaria em Cascavel. Eu falei, amigo, deu certo ou não deu? Pelo menos uns 5 quilos de carne eu vou comer hoje. Dos meus 17, eu abato 5 nesse churrasco. Fui pra lá. E cheguei lá com a minha motinha, eu tinha carrão Ômega na época, uns Ômega, né, uns Vectra. Deixei minha motinha lá do lado. Entrei, meu apelido era Derrubado, mas nem vou te explicar por quê. Cheguei lá, o cara falou, seu nome? Lincoln Carreiro. Falei, aquela mesinha lá. Tinha uma mesinha para os estagiários lá no canto. E beleza. Rodou. Um negócio lá, o gerente falou, o palestrante falou, uns caras, tipo eu, assim, falou, todo mundo, cara, pá. Aí deu umas 8 e pouco, o gerente falou assim, gente, então é o seguinte, nós estamos terminando nosso evento, e vamos pro jantar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente vai pro jantar. Eu levantei minha mão. Falei, eu quero falar. Foi um silêncio, assim, todo mundo fez, voltou para mim. Todo mundo ficou me olhando. Eu falei, fiz merda. Aí, sabe quando você sente que você fez aquela... fiz merda. Aí ele olhou para mim assim, ele falou, você? Eu falei, é. Aí ele perguntou, quem é esse? Aí eu falou assim, é o Lincoln. Lincoln, estagiário da Agência Centro, levanta. Eu falei, ai, meu pai. Nunca tinha levantado em público a mão. Sabe quando a perna faz assim, ó? Dá aquela fraquejada. Aí ele falou, fala no microfone. Nunca tinha falado no microfone na minha vida. O microfone veio passando de mão em mão. Eu falei, meu pai, segura na mão. Olhei para Deus e a mão veio. Na hora que bateu o microfone aqui, eu não era esse cara. Não tinha passado por tudo isso, não tinha toda essa experiência, não tinha viajado o mundo. Eu era o Lincoln, carreenho, que vinha de Paranavaí. Tinha quase 20 anos de idade por ali.
trabalhado em foto, mecânica, assistente de mecânico, mais conhecido como lavador de peças. Meu nome é Lincoln Carrenho, eu estou aqui em Cascavel, sou lá de Paranavaí. Já trabalhei como mecânico, cobrador, também como assistente de venda, trabalhando com financiamentos, com venda de veículos e tudo mais. E eu estou aqui à disposição, fazendo meu trabalho. E quem quiser precisar de mim, eu estou na Agência Centro. E o que vocês quiserem precisar de mim, eu fico aqui à disposição. Eu acho que eu falei isso. Eu sei que o pessoal estava assim. Eu lembro que os garçons faziam assim. Os garçons, sabe assim? As estagiárias do meu lado faziam assim. Com a cara tipo, what? Sabe assim? O que esse cara tá fazendo? Aí eu, cri. Eu passei a mão, passei assim o microfone, sentei, as meninas, as estagiárias fazendo, você tá maluco? Você acabou a tua vida no banco. Com aquele silêncio, sabe aquele silêncio? Depois todo mundo voltou a conversar meio que aconteceu aqui? Voltou, eu falei, eu vou comer, o que eu sei é que eu vou comer muito, e veio, passou churrasco. E sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira à tarde, o meu gerente administrativo bateu em mim e falou assim, viu, o Valdeci quer falar com você. Sobe lá na diretoria. Eu falei, ai, Jesus. Demorou, mas veio, a cavalo. Cheguei, aí falou, senta. Eu falei, sentei. Ele ficou, nem olhava para mim. Eu falei, vai ser com força ainda. Não vai ser com amor. Ele ficou, daí uma hora ele voltou para mim, uns 10 minutos depois, falou, cara, eu vi você no evento? Eu falei, eu não vi o senhor, não. Eu vi você no evento, eu gostei muito do que você falou lá. Você trabalhou com venda? Eu falei, trabalhei. Você trabalhou com financiamento de banco? Eu trabalho muito com o banco GM e tal. Conheço o financiamento e tal. Ele falou, cara, tem uma área do banco, na parte de assistente aqui, que eu estou precisando de um cara especificamente. Ele acabou de sair para um outro banco, eu quero contratar um cara aqui. Você tem interesse? Eu falei, tenho. Ele passou a mão no telefone e falou com o meu administrativo, como é que está a situação do menino? Ele falou, tá 3 meses, mas ele pode ser contratado a qualquer momento. Ele falou, cara, você tem CLT? Você tem carteira? Tenho. Então traz amanhã, segunda-feira, você está contratado. Todos os dias eu me pergunto, o que me remete à próxima competência que eu falo. Se eu não tivesse tido a atitude de levantar a mão, será que eu estaria aqui? Às vezes, a gente passa em branco dentro de um negócio por não levantar a mão, viu? Comigo, deixa comigo. Ninguém está esperando, às vezes, que você puxe a responsabilidade. E a maior parte das pessoas fazem o quê? Muitas vezes nas empresas? Passa para trás. Não é comigo. E uma grande competência, muitas vezes, você fala assim, Senhor, como Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo 8, quando no momento de grande tribulação e perseguição aos profetas de Deus, onde os profetas fugiam e se escondiam, Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu não sei o que eu posso fazer. O que eu posso fazer, eu não sei se eu estou preparado, porque você não vai estar preparado sempre. Mas eu estou aqui. E daquele ponto em diante, eu nunca mais deixei ele levantar a mão na minha vida. Porque a atitude é um ponto essencial dentro do negócio. Pessoas que têm atitude e que levantam a mão e se responsabilizam. É de propósito ou é sem querer que você está aqui? Porque pessoas com propósito têm força naquilo. E o propósito é simples de entender. O propósito é por quê? Por que tu está aqui? Você me responder. Por que você está aqui? Quanto mais forte é o seu porquê, mais forte é o teu propósito. Quanto mais fraco é o porquê, mais fraco é o seu propósito. Se você diz, eu estou aqui porque eu não tenho opção, é fraco. É igual um relacionamento. Se você está num relacionamento com alguém, porque eu não tenho muita outra opção, é fraco. Saca? É fraco. Eu estou aqui porque faz sentido eu estar aqui. Faz todo sentido isso que está acontecendo aqui. É forte. Eu quero estar nessa próxima era dessa empresa. Eu quero fazer parte desse processo. Eu quero construir isso. Quando, no alinhamento do processo do nosso trabalho, e nós estávamos procurando um RH, e aí a FANG mandou uma mensagem para mim, Lincoln, estou procurando um momento. O que eu falei para você? Na hora eu falei para você, eu sei onde você precisa estar. Porque faz sentido. Quando uma coisa faz sentido, eu falei, faz sentido para ela, faz sentido para as pessoas, e tem que fazer sentido, porque senão, por que ela está aqui dentro de uma empresa? Por que a profissional vai estar aqui dentro de uma empresa? Porque, Lincoln, porque um salário, ou porque... Não, meu velho, tem que fazer sentido. Tem que ter um porquê forte.
para você fazer o trabalho. Sabe por quê? Porque vai vir dificuldades. Sim ou não? Virão dificuldades. Nem tudo é bonito. O dia a dia o bicho pega. Às vezes você não vai concordar com uma coisa que vai vir da diretoria. Faz parte. A Heineken, há alguns anos atrás, publicou uma campanha para contratação de executivos. E eles fizeram isso filmando e tudo mais. E o que os caras fizeram? Uma encenação. Da seguinte maneira. Eles colocaram no final do corredor o RH, né, para fazer a seleção. E era uma seleção de executivo, tá? Diretor de... E esse cara, todos os caras tinham que passar por esse corredor antes de chegar lá, no RH, para falar com o RH. Só que no meio do corredor eles colocaram uma senhora, uma atriz. Uma senhora para... No meio, quando o cara estava passando, os caboclos engravatados, entendeu? Década de 90, final dos anos 2000 ali. Os caras tudo engravatado, com malinha e tudo mais, Europa. Quando no meio do corredor eles colocavam uma senhorazinha da limpeza, roupa de limpeza, e ela derrubava, encenava derrubando. Derrubava as coisas no chão. E o que acontecia? O que eles mediam? Eles mediam os caras que passavam por ela e alguns faziam assim, ó. E tinha alguns que passavam por ela e faziam. Tá bem? Tá tudo jóia? Limpava, ajudava ela. Tudo jóia, tranquilo? E seguiam. Os que chegavam lá no final para falar com o RH, estavam filmando, obviamente. Os que passavam por eles e faziam assim, eles falavam, oh, me desculpa, a vaga já foi. A gente acabou não avisando você, mas a vaga já foi. Os que ajudavam tinham a chance. Sabe por quê? E a frase, né? A frase do RH era: se você não se importa ou acha que não é com você, não é para você. Não, não é comigo. Não é meu trabalho. Já viu essa frase, não? Não, não é meu trabalho, não está na minha competência, não é a minha. Como não, meu velho? Isso é um ato de liderança. É um ato de liderança dizer, comigo sim, pô. Como não? Entendeu? É porque você é executivo, você é grandão. Ou é porque você é diretor, ou porque você é gerente, ou porque você é mecânico, ou porque você... Eu não sei, porque você é motorista, eu não sei. É teu trabalho. Isso é liderança. Eu vejo um líder, não pelo cargo que ele tem. Eu olho para um líder pela atitude que ele tem em ser líder. Em puxar um negócio, em dizer assim, viu, é comigo, vamos lá, gente, vamos resolver isso aqui. Às vezes uma coisa pequena, boba, isso é liderança. Entende? Porque não é um cargo que você tem, nem a cadeira onde você senta. Até 1968, a forma com que era praticado essa modalidade olímpica, que é o salto em altura, era a partir desse método aqui, chamado método tesoura. Tenho mais quantos minutos? 10? É, né? Eu mais ou menos calculei na cabeça. O método tesoura. Então, como é que era feito? A pessoa vinha correndo até a barra, aquela barra, e ela pulava com uma perna e depois outra. Era assim que era, chamado método tesoura. Era assim que era praticado. Ponto. Na década de 60, um atleta, começou a desenvolver e pensar numa nova técnica, num jeito inovador, mais criativo de fazer essa metodologia. Ele começou a levar para outros atletas e levar para outras academias essa nova metodologia. Começar a trocar ideias com outros caras. O que vocês acham que aconteceu? Que as pessoas aceitaram? Ou que começaram a dizer para ele, irmão, esquece aí. É ou não é? Está querendo inventar moda nova agora. Então você quer chegar e quer mudar do negócio que a gente faz há 400 anos. Ele continuou, desenvolveu, trabalhou a ideia, fez alguns campeonatos interiores nos Estados Unidos. E em 1968, nas Olimpíadas do México, esse cara aqui, chamado Dick Fosbury, em 68, ele criou o método FLOP, que é esse método no qual, não mais de frente, a pessoa corre em direção à barra e pula de costa, projetando o seu corpo. Ele aceitou alturas, ele começou a trabalhar com alturas muito maiores do que o método inicial. E mudou o esporte. Se você olhar para a sua vida, você raramente, eu tenho certeza que você quase não viu pessoas pulando isso aqui, ou não viu. Você só viu isso aqui. Talvez ele nem sabia que existia esse método aqui. Sabe por quê? Porque as coisas mudam e você precisa estar preparado para a inovação, que é uma competência imensamente importante. Com a cabeça aberta, entendendo que existe e pode existir o novo. E que tem formas novas de serem feitas. E que não é do nada, não é simplesmente assim, vou mudar por mudar. Mas que existe maneira que
que você precisa se dedicar a entender que pode ser mudado. Porque no momento que você diz assim, não, uma mudança veio e você simplesmente destrava ela, como muitos fizeram, e acredite em mim, eu fui estudar isso aqui, não estou falando de boca para você, eu fui estudar esse cara. Vocês acreditam, isso é impressionante, que até 1976, por ali, tinha atleta que tentava praticar isso aqui? Porque não, falando, isso aí não vai dar certo aí não. E os caras tentam, mas é ruim de lida. Foram saindo esse ano. O que aconteceu? Os profissionais que atuavam com essa método aqui, os que se adequaram, evoluíram. Os que não, saíram de cena. Entendeu o que eu estou dizendo para vocês? O mundo muda. O mercado muda. O cliente muda. O modelo muda. A tecnologia muda. Se você ficar preso ao passado, você vai ser levado pela enxurrada. Um dos pontos importantes daquilo que nós fazemos, eu uso muito isso para explicar sobre eficiência, o que é um ponto importante, uma competência importante. Parte do que nós fazemos é de baixo esforço, parte do que nós fazemos é de alto esforço. Parte do que nós fazemos é de alto impacto, parte do que nós fazemos é de baixo impacto. Baixo impacto é aquilo que não gera resultado. Tudo aquilo que você faz com baixo esforço e baixo impacto não te leva a lugar nenhum. Quer um exemplo? Mídias sociais. Sabe quanto um brasileiro médio perde por dia, naufraga por dia nas mídias sociais? 1 hora, 2 horas, em média. Dependendo da idade, mais. 1 hora por dia. 1 hora por dia, 365 dias, 365 horas. Concorda comigo? Quem já fez MBA ou pós-graduação aí? Alguém? Já fez aí? Já fez. Uma pós-graduação em média, que eu já fui coordenador, em média, de 400 a 500 horas. Sim ou não? Em média, um profissional médio no Brasil perde uma pós-graduação a cada 1 ano e meio. Já para pensar? Fazendo assim, ó. Fazendo assim. Sacou? Alto esforço e baixo impacto. Coisas que você faz muito, se dedica muito e gera baixo impacto. Você está mal direcionado. Tudo aquilo que você está se dedicando, você chega cansado e não gera resultado é porque você está mal direcionado. Tudo aquilo que você faz com baixo esforço e baixo impacto, né? Ou seja, baixo esforço e baixo impacto, eu falei. Alto esforço e baixo impacto, você está mal direcionado. Alto esforço com alto impacto é você está no caminho de aprendizagem. Lincoln, isso é difícil para mim, mas eu estou conseguindo ver resultado. Maravilha. Às vezes acontece na nossa consultoria. Às vezes a gente começa um trabalho, a gente discute muito, caramba, tá difícil, não, mas é porque vai gerar impacto. No momento nós temos barreiras para serem ultrapassadas, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E o baixo esforço e alto impacto. Você dirige. Quando você começou a dirigir, era difícil pra caramba dirigir. Estava naquele momento de aprendizado. Depois, hoje é automático. Eu cheguei aqui e nem vi. Ponto. É para a excelência que nós temos que caminhar. Focado na excelência. Um ponto importante, aprendizagem. Competência importante, estar aberto à aprendizagem. Constante. Se você se fechar, achar que você sabe tudo, já era. Já era. Tá bom. Ela tá me mandando assim, ó, para de falar. Para de falar. Eu tô terminando, pessoal. É que eu me empolgo. Eu tenho dessas. Ainda mais num momento como esse. 2 coisas importantes, que também é uma competência da nova era. Imensamente importante. A experiência e sucesso do cliente. O olhar voltado para o cliente. Hoje, quem está focado só no seu trabalho e não olha para o cliente, o que aquilo está repercutindo para o cliente, não estará na nova era nas empresas. Coloca isso na sua cabeça. Não adianta nada você eu ia falar uma palavra, bom pra cacete no negócio que você faz. Aquilo está gerando resultado. Você está olhando para o teu cliente, o sucesso do seu cliente, a experiência que o seu cliente vai ter em relação àquilo, é uma baita competência atual da nova era. Já foi-se o tempo onde você fazia o seu e ia embora. Hoje você tem que fazer o seu e falar, viu, isso aqui vai repercutir como no nosso cliente. Além de até questão financeira, até no financeiro. Em todos os sentidos. Uma cobrança, a forma de você... Às vezes uma experiência de um cliente com um boleto que é cobrado errado é uma experiência ruim, sim ou não? Ligar para o cliente, vou cobrar aqui você. Eu falo, não, já paguei. Puta! Você tem noção da experiência que é para o cliente? Que desorganização desgramada que essa empresa tem. É ou não é? Entendeu o que eu estou dizendo? Não tem nada a ver, eu não atendo cliente. Quem atende o cliente é o comercial. Nananina. Não. Todo mundo atende. Todo mundo está focado no cliente.
Isso é uma competência da novela imensamente importante. É assim que nós temos que pensar, com o olhar voltado para o nosso mercado, beleza? Não adianta oferecer um prato de comida para quem não tem fome. Já ofereceu? Oferece um prato de comida para quem não tem fome. Ai, não gosto muito. Não como barbecue, não como. Não. Galinha eu só como só o peito. Só. Já ofereceu comida para quem tem fome? É bonito de ver, sim ou não? Acabou que senta assim, cocora assim, coloca. É ou não é? Come a marmita. Não importa o que tem ali, meu velho. Arroz, feijão, macarrão. Come valendo. É assim que nós temos que ser no nosso dia a dia. A pior coisa que tem é profissional sem fome. Profissional sem propósito. Profissional que você fala, dá um desafio para ele e fala, Viu, cara, eu quero você como líder. Não sei. Pode oferecer qualquer... aquela história do... Se você oferecer o vinho mais caro para quem tem sede de água, não adianta. Mas custa 15 pau a garrafa, não importa, eu quero água. Tá bom, então toma água. Entendeu? Faz parte do processo. Encare as suas consequências. Só para... O Daniel Goleman, no seu livro de Inteligência Emocional, ele diz que nós somos divididos em 3 tipos. 85% das pessoas são os chamados inconscientes, os que passam pela vida. 13% das pessoas são aqueles que têm consciência. E 2% são as pessoas que realmente mudam as coisas, que fazem a diferença no mundo. Cutuca o amigo do lado e fala, eu faço a diferença. Cutuca o amigo do lado e fala, eu faço. Eu faço a diferença. Fala, olha na bolita do olho dele e fala assim, você faz a diferença. Fala para ele. Se for verdade. Se for verdade. Brincadeira. Beleza? Vamos adiante. Porque nós somos a média. Você é a média das pessoas que você convive, admira e se inspira. Mas é importante lembrar que você é a inspiração de alguém. Seu entusiasmo, conhecimento, foco, atitude, ética gera transformação ou não nas pessoas. Essa é uma frase minha, tá? Até seu bom dia influencia o bom dia de alguém. Você já comentou alguém que dá bom dia assim, ó? Com a mão mole? Já comentou, não? Em nome do Senhor Jesus, não faz isso. Não deixa, não permita-se fazer. Se você é essa pessoa, não seja assim. Porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos. E nós temos que ser uma média forte. Nós temos que ser a média forte, porque o elo tem que ser forte e você não pode ser um elo fraco do processo. Beleza? Porque todo pessimista é um covarde. Uma competência muito importante, sim, é a motivação. E se manter forte, perene, dentro das dificuldades. Tem 3 tipos de profissional, como diria já o Godry. Né? O profissional, ele falava, o galinha, né? Que é o galinha aquele que você fala, viu, vamos fazer a coisa acontecer? Ele fala, não, vamos, uhul, animado, motivado. Você fala, cara, esse cara é bom. Dá um mês, fala, e você fez? Não fiz, não. Mas o mês que vem você vai ver que eu vou melhorar. Falo, meu Deus do céu, nunca melhora. Voo de galinha. Qual o problema da galinha? Ela tem asas pequenas para um corpo muito grande. Asas pequenas para um corpo muito grande. O corpo dela, ela voa e baixa. Voa e baixa. Voa e baixa. Entende? Não seja esse profissional. O outro profissional é aquele águia que você tanto quer, que é o profissional focado, desenvolvido por resultado. E existe o profissional urubu. Esse é o profissional que você não pode ter, ou não pode ser. Que é aquele profissional que alguém fala assim, viu, vai ter uma convenção da Lambert. E já fala, ih, o que vai ter lá? Não, mas vai ter umas palestras lá. Lá vem. Alguma coisa aí vem. Você pode ter certeza que vem. Você pode aumentar o salário dele e falar assim, alguma coisa vai vir. Você vai ver que vai dar problema isso aí. Tá aí, né? Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, porque ele nunca vai mudar e ele não vai melhorar. Profissionais hoje em dia não se aceitam mais assim. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. É uma frase antiga, árabe, que diz, demorava 100 anos para uma tamareira dar tâmaras. E frutificar tâmaras. E muitas vezes, e eu digo sempre, falo isso, as pessoas perguntam, por que alguém plantaria a tâmara? Se demora 100 anos, você não ia conseguir ver a tâmara que você plantou. Mas a pergunta que eu sempre falo é, existem tâmaras para comer? Sim ou não? Por quê? Porque alguém plantou. Nem sempre você vai conseguir ver o fruto do resultado só ali, de uma hora para outra. Muitas coisas que nós estamos fazendo hoje vai repercutir no futuro. Eu sei disso nas empresas. Tem coisas que eu falo na empresa no início do nosso trabalho ou no meio do nosso trabalho e as pessoas olham para mim e falam,
Mas eu ainda não estou vendo. Eu sei, porque eu estou vendo o todo. E essa é uma competência importante. Saber ver o todo e olhar para frente. Porque nem sempre você vai conseguir colher o fruto aqui, mas ali você vai. Isso é imensamente importante. Beleza? Metas são feitas para serem ultrapassadas, e se você acordar sem uma, volte a dormir. No seu livro Alice no País das Maravilhas, o Lewis Carroll, no momento que a Alice encontra o gato, ela diz para ele uma frase muito conhecida, e diz assim: para onde essa estrada vai? E o gato responde para ela: você vai para onde? Ela diz: eu não sei, eu estou perdida. E ele responde para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Que é uma frase muito usada nas palestras hoje em dia. No livro dele, do Lewis Carroll, ele diz o seguinte: se você não sabe para onde você está indo, o que você está fazendo aqui? Eu posso te falar, isso aqui vai para o castelo, adianta? Isso aqui vai para o rio, adianta? Não sei. Por que planejamento, competência de planejar o que você está fazendo aqui, entender se faz sentido estar aqui. Quanto mais sentido fizer estar aqui nessa nova era desse negócio, mais sentido faz você crescer e se desenvolver. Porque eu digo para você, existe uma janela de oportunidades acontecendo agora. E isso é essencial você compreender. Para terminar, indo para o fim, tem uma frase que eu deixo aqui, finalizo com essa frase, a minha palestra de hoje, que é de um cara chamado Oliver Cromwell, que é um comandante inglês. E ele dizia, essa frase é uma frase que eu uso para o meu dia a dia, que é: confie em Deus, mas mantenha seca a sua pólvora. Preparação. Então, das competências que eu disse aqui, das competências todas que nós temos, da atitude, da competência de planejar, da competência de liderar, da competência de trabalhar como um time, da competência de olhar e se organizar como grupo, das atitudes necessárias que nós temos que ter, de ter metas muito claras, de planejamento e propósito daquilo que nós estamos aqui fazendo. Um ponto imensamente importante. Confie, lógico, em Deus, confie, né, naquilo que nós temos, nos resguardar, mas prepare-se. Não adianta nada nós não estarmos preparados para a nova era, para os novos desafios, o momento onde nós estamos cultivando, aquilo que para onde nós vamos passar. Mantenha seca a sua pólvora, vai ser difícil. Nada, nenhum desafio que se coloca como novo vai ser difícil, mas vai ser glorioso se nós trabalharmos juntos. Será fantástico se nós trabalharmos juntos. Será fantástico a nova era, e é fantástico. Às vezes, eu falei isso para a Mariana lá no início, e eu vou falar aqui para vocês. Eu que estou fora, andando pelo Brasil inteiro, rodando em consultorias, eu sinto um orgulho gigantesco quando passa um caminhão, um carro da Lambert. Arrepia. Eu tiro foto e coloco no meu Instagram Stories, para vocês verem. Por quê? Porque arrepia, está em lugares diversos e está passando um bruto daquele, escrito Lambert. Sabe por quê? Quando eu comecei meu trabalho, muita gente disse para mim assim: cara, tu tem nível para ir para São Paulo, vai para Curitiba, vai para tal lugar. E em algum momento eu flertei com essa ideia. Não, realmente, eu tinha que estar em outro. E em um belo momento eu pensei: por quê? Se nós aqui somos fortes, no interior do Paraná, Marechal Cândido Rondon, em Toledo, em Cascavel, em Palotina, a riqueza, parte da riqueza do Brasil que é construída está aqui. Por pessoas como o seu Elemar, como a família da Lambert, como vocês. Por quê? Porque às vezes a gente se sente o patinho feio. E nós temos total capacidade de impactar o mundo. Nós temos total capacidade de gerar riqueza para esse país. Nós temos total capacidade de criar e trazer daqui. É muito orgulhoso para mim. Eu sinto muito orgulho quando eu estou lá fora e diz assim: eu trabalho com essa empresa aqui. Você tem noção do tamanho dessa empresa aqui? O cara fala: não. Essa empresa aqui tem tanto de frota. É mesmo? Eu falei: tem. Fica onde? Marechal. Marechal? Sabe por quê, pessoal? É muito importante que nós entendamos algo essencial. Nós somos gigantes. Muitas vezes, não aos olhos de quem está aqui, mas nós somos gigantes. Gigantes não só financeiramente, gigantes no impacto que nós causamos. Uma empresa que tem a quantidade de tempo que tem a Lambert e de tudo que nós fazemos. E é por cada um que está aqui e pelo trabalho de cada um. Seja treinando o motorista, seja o motorista, seja o financeiro, todos aqui. Para mim é um grande orgulho. E finalizo minha palestra dizendo um ponto muito importante para vocês. Vamos construir história juntos. Parte da história que eu construí aqui com vocês, um pouco hoje, eu espero de verdade ter construído
a história aqui de todos aqui. Um grande abraço.